Olá, meus guerreiros e guerreiras, estão começando mais um É Nós Preto Cast no Centro Cultural São Paulo, aqui na Vergueiro. Eu e a nossa amiga Gi, como sempre, né, Gi? Olá! Gil Brasil. Sim, mais uma vez, gratidão, né, por estar sempre juntos com essa maravilhosa, né? Isso. Eita, hoje o negócio tá bom, hein, meu Vai povo? fluir o papo Acompanha. aqui, um papo técnico, né, sobre nutrição, né? Sobre a área, né? O É, nutricionista isso, e sobre ela. suas Então hoje quem vai falar mais vantagens. é ela aqui, viu, gente? Já vamos deixar bem Deixa avisado já, comigo! viu? Mas como já começamos a falar um pouco dela aqui, que é a Samira Barcelos. Isso. Fala um pouco sobre você, ó, Samira. Primeiro dá um... Claro. Olá a pessoal. todos. Eu quero agradecer, né? O É Nós Pretos, o podcast, pelo convite. É uma honra, é tão gostoso, né? A gente poder falar para os nossos e para todos também, né? Então, ser voz Opa. aí. E acho que é falar sobre representatividade, principalmente agora na área de nutrição, né? Então, eu sou Samira Barcelos, nutricionista, né, de formação há 17 anos, tenho especialização em dietoterapia e a minha mais nova conquista, né, foi a defesa do mestrado. Então, sou mestre em Ciências da Saúde e Nutrição pela Legal. Unifesp, que foi a realização, a concretização de um grande sonho. Parabéns! Né? Muito feliz por isso. E só ao longo desses 17 anos, eu trabalhei em diversas instituições hospitalares, tanto em redes públicas como privadas também. Eu consegui ter a experiência da nutrição em diversas vertentes, né? Não só a área hospitalar, mas também consultório, como profissional diet, assessoria em escolas, fazendo rotulagem. Então, assim, mas me encontrei mesmo nos últimos 10 anos na MTN. Então, é que é a minha maior paixão. E, atualmente, também sou coordenadora clínica, né, de nutrição clínica de um hospital de grande porte. Você falou, e MTM, o que seria CM? O que seria isso? Então, Explica um na pouco. rede hospitalar, né, então, são as siglas de Equipe Multidisciplinar de Terapia Nutricional. Então, hoje já é sabido que é obrigatório, é uma obrigatoriedade ter uma comissão, ter essa equipe, né, essa comissão que ela é composta de profissionais da área da saúde. Então, tem um médico, tem um enfermeiro, um nutricionista, um fisioterapeuta, um farmacêutico clínico e também pela legislação, pela resolução, ela fica aberta a compor outros profissionais. Na minha vivência, a comissão da qual eu participava, né, foi membro da MTN num hospital de rede pública e de rede privada, mas da rede pública, privada, nós tínhamos estomaterapeuta e eu gosto muito de destacar as outras áreas, né? Tínhamos estomaterapeuta, fonoaudiólogos, tínhamos também serviço social, psicólogo, mas o estomaterapeuta eu gosto de destacar porque é um amigo querido meu, acho que eu posso falar o nome dele, Claro, né? vontade. E ele é um estomaterapeuta, um enfermeiro de formação e preto, e também tem mestrado na sua área, né? Como é o nome dele? José Luiz. Queremos você aqui, José. Sim, o próximo convidado. E assim, eu tenho um orgulho imenso, né? Porque muitas vezes, quando a gente está em alguns espaços, a gente quer se encontrar, se ver no outro, né? Sim. Em outros profissionais. É claro que por onde a gente passa, a gente às vezes faz carreira solo, né? Nossa, eu sou a única pretinha. Verdade. E quando nessa comissão da MTN, eu me vi ali com profissionais onde eu fui muito acolhida. Sim, assim, digo que fui sortuda. Não foi só sorte também, eu acho que é por competência. Mas encontrar esse colega de profissão, né, da área da saúde e ser um par, né, como um par, porque nós trabalhávamos ali tratando de lesões, né, importantes. Então, o estomaterapeuta, lógico, não é o meu lugar de fala, mas vou falar pelo José Luiz, o estomaterapeuta, ele trata de lesões, né, feridas crônicas, agudas, feridas operatórias. E o que a gente tem de evidência de literatura é que o tratamento dessas lesões, ele tem muito mais eficácia quando é agregado ao nutricionista também acompanhando essas lesões. Então, a gente sabe que tem nutrientes diferenciados que vão contribuir para a cicatrização.
dessas lesões. Então, trabalhar com esse estomaterapeuta, eu aprendi, foi um momento enriquecedor também, não só para mim enquanto pessoa, enquanto nutricionista e enquanto profissional preto. Interessante. Então, eu falo com muito carinho do José Luiz. Ah, legal. Que ele me agregou muito enquanto nutricionista. Eu tava vendo que você é nutricionista clínica. Isso. Como funciona? Todo nutricionista ele pode ser clínico também? Ou tem que ter uma outra especialização? Como é que é? Então, o ideal, o nutricionista, né, depois da sua formação, ele vai apontando para que área que ele quer seguir. Entendi. Né? O nutricionista clínico é aquele nutricionista onde a sua atuação ele pode ser tanto hospitalar, quanto também na parte de ambulatório ou a parte de consultório. O nutricionista clínico, ele vai utilizar a dieta como sua principal ferramenta para tratamento de doenças, né? Então, daí a gente tem a dietoterapia, que se chama aí o manejo do nutricionista a partir do controle de doenças crônicas não transmissíveis, como é o caso de um diabetes, uma hipertensão, uma doença hepática, né? Alguma condição no fígado, enfim. Sim. Qualquer doença crônica na qual a alimentação, ela pode, né? A qualidade dessa alimentação, ou até mesmo o tipo dessa alimentação, ela pode ser um fator preditor para melhorar essa condição ou piorar, o nutricionista clínico ele atua. Isso. Interessante. Exatamente. Interessante, né? Pode falar. E assim, eu gostaria de saber quais são a grande dificuldade para o nutricionista hospitalar. O que você enfrenta ali, quais são as suas maiores batalhas? Porque a gente sabe que tem, né? Você pode explicar isso para nós? Essa é uma pergunta difícil. Deixa comigo. Não tem como falar sem se comprometer, né? Eu vou tentar ao máximo aqui. Opa, então, pode meter, né? Dá like. Quero engajamento, hein, meu povo? Essa pergunta é de ouro. É uma pergunta complicada, porque, na verdade, o nutricionista ele precisa ser estratégico. Sim. O que eu percebo? Eu vou dividir minha experiência pessoal e profissional. O que eu observei ao longo desses 17 anos, né, sendo que 10 foram aí conduzidos para a parte hospitalar e na área de MTN, o nutricionista ele precisa se empoderar. Porque eu percebia que muitas vezes o médico ele não te escutava, os outros profissionais, porque o nutricionista ele não se fazia também, né, presente. É lógico, tem a questão, quando você faz parte de uma equipe multidisciplinar, é um começo de relação. É como se fosse um namoro. Então, tá todo mundo se conhecendo, você vai conquistar o seu espaço, pouco a pouco. Mas no meio dessa conquista, se a gente não se mostra e não se vende enquanto profissional, a gente vai ficando para trás. Isso. A gente Exatamente. fica para trás. Então, a gente precisa, por exemplo, numa visita multi, no ambiente hospitalar, o que é uma visita multi? Onde cada profissional ali fala do determinado paciente o que vai ser feito para a melhora daquele paciente, né? Para a deshospitalização rápida, para a promoção da saúde, para o controle da doença. Então, cada profissional fala. O médico, ele vai orquestrando, né? Toda aquela reunião, aquela visita multi. E o enfermeiro fala, o fonoaudiólogo fala, o fisioterapeuta fala e o nutricionista. Porque na visita multi, salvo as exceções, ninguém vai falar, Nutri, você tem alguma coisa a dizer? Às vezes, sim. Não tem espaço? É isso? Às vezes, essa pergunta não vai virar deixa para o nutricionista. Não, se você entende que existe uma deixa, você precisa se colocar. Olha, do ponto de vista nutricional, nós temos aqui que abordar isso, tem uma alteração disso e disso. A dietoterapia, nós podemos, então, incrementar ou readequar ou rever conduta. O nutricionista, ele precisa se mostrar. Sim. Porque é um ambiente de gente grande. O seu espaço ele precisa ser conquistado e diariamente a todo momento. Sim. Mas o nutricionista tem essa oportunidade? Aí, olha, você tá me comprometendo. Ai, meu Deus, era muita curiosidade. Essa oportunidade é a gente que faz.
É a gente que faz, né? É claro que são 17 anos de formada. Hoje, os espaços que eu ocupo, existe um respeito, não só a mim enquanto nutricionista, mas enquanto pessoa, mas foi algo conquistado, galgado ali. Sim. Então, onde eu chego é um pouco mais fácil. Sim. Mas até chegar nesse caminho... Vai um chãozinho, né? Existe uma pequena rixa, né? Exatamente. Quem que é essa pessoa? Dependendo do setor, da especialidade, a gente precisa ter um cuidado maior para não ser antiético. Exatamente. Infelizmente. Exato. Um exemplo eu dou assim, mas de forma positiva, tá? Eu brinco que a interação entre nutricionista e fonoaudiólogo tem que ser um casamento que tem que dar certo. Porque nós trabalhamos com vários denominadores em comum. O paciente, o alimento e a conduta, né? Então, não pode ter conflito. Então, o paciente e o alimento. Então, o fono, ele vai trabalhar esse alimento em relação às texturas. E o nutricionista, ele vai respeitar essa conduta do fono e adequar essa textura, tentando ali garantir que chegue aporte nutricional, aporte proteico, vitaminas, micronutrientes como um todo, para a melhora desse paciente, independente da doença que ele tem. Então, eu não posso ter conflito com a minha colega. Sim, né? verdade. Mas aí é uma relação também. É uma relação que precisa ser construída para que cada especialidade, seja um fono, um médico, um fisioterapeuta, um enfermeiro, entenda que o nutricionista ele veio para agregar. Agregar, né? Ele veio para agregar. Eu vou falar mais assim da área hospitalar, porque é onde eu domino Sim. bem. Que é a sua área, né? E existe essas restrições, né? Ainda, né? Sim, existe, porque a gente tem que tratar de forma madura. Não pode ter melindre. Ai, fulano não me deu espaço. Então, você vai criar esse espaço. Uhum. Você vai se promover enquanto nutricionista também. Você vai mostrar para que veio a sua importância, a sua competência. Isso. Né? Independente de cor da pele. Né? Você é a única negra no hospital onde você trabalha? Por onde eu passei, praticamente sempre fui a única negra. Acho que só teve um ambiente que foi por um período também curto aí de tempo que nós éramos em três pretas. Olha. É uma área muito difícil de raro. ter negro Teve exercendo teve algum problema a já função. assim com alguém que não conheceu você como nutricionista? Eu tive duas situações, né? Na verdade, assim, escancarado, eu posso citar duas situações. E assim, de forma mais velada, aqueles olhares... é você, a nutricionista da MTN. Nossa, é você. Né? Aquele Não olhar te dou que nada. aquele olhar que já traduz. Já aconteceu comigo muitas você, vezes. a nutricionista, né? Então, você vê que no olhar a pessoa fica um pouco surpresa e você faz essa leitura. Mas escancarado... Eu tive uma situação na qual a paciente... Eu tava com blequinho, né? Então, a gente E sabe... já piora mais ainda na onda deles, né? Isso. Porque esse é o nosso cabelo, a definição é essa. Eu saio do padrão, então... Tem em torno de uns 17 anos também que eu uso meu próprio cabelo. Uhum. Acho que eu nunca atuei... Isso é muito bom. Nunca atuei com cabelo lisinho. Sempre foi com o próprio cabelo. Então, é complicado porque você também tem que provar que você, independente da sua aparência, né, da sua identidade enquanto mulher preta, você é competente. Sim. Isso. E quando a gente fala de matar leões por dia, a gente não tá brincando, não é mimimi não, não é mimimi não. Que é pior ainda. Então, a gente tem que ter uma postura, uma voz, que muitas vezes uma nutricionista, um nutricionista não, um preto, vamos dizer assim, né? Porque o Brasil é tão miscigenado. Sim. Ele não precisa se esforçar tanto quanto a gente de falar, sabe, pronunciar, se preocupar em estar o mais atualizado possível. E essa paciente... Bem senhorinha, porque eu sou da área da geriatria, né? Uhum. Então, você pega um contraste de geração aí, onde realmente o racismo ele acaba sendo um pouco mais escancarado. Isso mais evidenciado, mais acentuado. E
cabelo tava assim, ó. Não tava bagunçado. E ela falou, você deveria pentear o cabelo pra me atender. Meu Deus. Pra mim atender, que é pior ainda. Meu povo. Pra mim atender. Segura essa pedrada. Eu acho que isso foi mais ou menos em 2016. É uma clínica particular? Não, foi um hospital. A beira-leito, a gente fala assim, visita à beira-leito. O que é a visita à beira-leito? Você tem um número de pacientes para fazer a conduta nutricional. Dentre esses pacientes, são pacientes de primeira visita, onde você vai entender o paciente, triar. E tem aquele paciente que é de retorno, porque enquanto o paciente continua internado, o nutricionista precisa acompanhar, né? Aceitação alimentar, se tem alguma coisa ou outra. E foi a primeira vez que eu visitei essa paciente, ela falou dessa forma. A filha dela falou, mãe, que é isso? Falar uma coisa dessas? Meu Deus. Era uma idosa bem longeva, mas independente da idade, é racismo. É racismo, né? Sim. Pode ser racismo. Não me abalou, não fiquei constrangida nem nada. Eu falei, bom, a gente releva. É o que tem pra hoje, né? senhora. E continuei fazendo as perguntas que eu precisava. E a outra situação foi um pouquinho mais recente, que aí a gente já tá nesse momento onde a gente não só se assume o próprio cabelo, mas a gente assume as nossas diferentes personalidades. Então, a gente, ora tá assim, ora tá com uma trança, ora tá com uma lace. Eu não sou da lace, né? Eu acho linda quem tem, mas eu não tenho traquejo algum. E eu tava de trança. E eu percebi que não fui bem aceita por conta da trança e a pessoa falou, você não deveria ter feito isso com o seu cabelo. Meu Deus. Ô, louco. E aí eu fico pensando, em que momento a nossa aparência, a nossa negritude, pretitude incomoda a ponto de as pessoas não nos verem enquanto um profissional. Exatamente. O cabelo chama mais atenção, o cabelo de que, o E que não você tá falando ali. O preconceito está nos pequenos detalhes E não que chama não atenção deveria de ter. forma positiva. Exatamente. Assim como eu tive uma experiência positiva, que na verdade o olho até marejou, porque Meu Deus. assim que eu cheguei, foi para fazer um podcast. Que linda! Mas como você tá linda, sabe? E assim, é uma pessoa branquíssima de colocar no sol ficar rosinha. Olha que legal. E por quê? Porque a pessoa assim que entende que, independente da minha apresentação, da forma do meu cabelo, se é trançado, se é um black, se é preso, se é um afro puff, eu sou uma profissional e eu tenho competência. Né? Se eu cheguei até onde eu cheguei, eu acho que eu ainda preciso comer muito mais arroz e feijão. Tá ótima. Com a farinhada toda, tá ótima. Se tá comendo farinha, então tá maravilhosa. A gente sempre quer se melhorar, né? A gente quer Sim, claro. E eu fiquei tão feliz, eu falei, poxa vida, porque a nossa primeira preocupação por tudo que a gente já passou, né? Então, eu tô falando por vocês, mas eu acredito que vocês devem ter passado por situações assim também. A gente se preocupa com a nossa aparência. Então, a gente tem que estar com o cabelo impecável, a roupa impecável, maquiagem impecável. Então, eu sempre pergunto, tem alguma... eu sei que eu não deveria fazer essa pergunta, mas eu pergunto, tem alguma roupa específica? Tem algum penteado, alguma coisa? Porque a gente sabe que dependendo da luz, dependendo do cenário, né? Então, algo com muito brilho, pouco brilho. E aí, eu acabo perguntando. Não, venha do jeito que você quiser. Fica até mais aliviado, né, cara? Que alívio. Ali tô mais confortável. Olha que gostoso. Que libertador. Você se sente acolhido. Sim. Sabe? Porque, assim, o convite foi feito para mim enquanto pessoa e não a minha aparência, mas, assim, o quanto eu posso agregar naquela produção, naquele podcast, naquela palestra. Eu fiquei muito feliz. Eu não sei se eu posso falar o nome dessa pessoa aqui, mas eu gostaria muito de falar, porque eu acho que na luta antirracista... Aqui tá aberto. Aqui você é livre, liberdade. Doutora Andrea Bottoni. Uau, prazer. Então, eu sou, assim, muito grata, porque ele me deu voz. Ele me deu voz na MTN, quando eu participei de comissões. Ele me deu voz em podcast, me deu voz em palestras. Quando a gente fez, só para resumir aqui, a gente teve a oportunidade de fazer uma palestra, participar de um congresso, um evento científico, onde a banca
Ali, nós estávamos equiparados, nós tínhamos 3 profissionais pretos e 3 profissionais brancos. Depois eu posso te mostrar até a foto. Ah, legal, vou querer ver, hein? E assim, é muito difícil. Geralmente, numa banca científica, eu sempre era a única preta. Então, é gostoso, assim. Eu sou muito grata ao Dr. André por ele ter me dado o espaço, acreditado no meu trabalho. E a nutrição? O que te fez se interessar pela nutrição? Tem alguém na família que é da área também? Foi o que você viu na televisão, você viu no filme, você viu na novela? O que foi que chamou a atenção pra você se tornar uma? Então, vamos lá. Eu vou bem resumir. Quando eu tinha uns 13 anos, tinha um professor, e ele falou, olha, ele usou bem essa frase, né? Esperem chegar na cara do gol pra vocês decidirem o que vocês querem ser. Já vão pensando. Porque 3 anos passa rápido, né? Porque a gente tinha que escolher mais ou menos quando eu tivesse uns 16, 17 anos, porque é período de pré-vestibular. E eu era muito ansiosa, desesperada. Eu já me deu um faniquito. Ai, meu Deus, e agora? E eu pensei, É agora. E aí pensando em várias coisas da área da saúde, área de humanas, de exatas. Você é advogado? Falei, ai, não. Você não sei o quê? Ai, não. Eu falei, o que eu gosto? Eu gosto de comer. Eu gosto de comer. Mas eu não gosto de cozinhar. Eu na vida. Então, assim... Todo mundo acha que nutricionista é cozinheiro ou gastronômico. E não é, né? e não é, Eu gosto de cozinhar e gosto de comer. Apesar de eu saber, viu? Eu sei Sim, cozinhar, a que eu não gosto. realidade é outra, tá bom, gente? Não somos cozinheiros, mas a gente faz. E isso era mais ou menos assim, começo dos anos 90. E o meu professor falou assim, olha eu dando assim, números pro pessoal fazer conta, né? E aí eu falei, professor, olha, professor, eu gosto de comer, mas eu não gosto de cozinhar. Tem alguma coisa? Aí ele falou assim, vou pesquisar e te falo na próxima aula. Na próxima aula ele falou assim, olha, tem uma área nova que chama nutrição, dá uma pesquisada. E na época a minha escola ia participar de uma feira chamada FEVEST, nem sei se pode falar aqui, que é a feira do vestibular. E aí eu gostei da nutrição, falei assim, eu vou ser nutricionista. E era uma época que a nutrição, ela tava começando, a boa forma tava ficando em alta, as pessoas se preocupando com aparência, com peso, perder peso, e olha o meu sonho. Não, vou fazer nutrição, vou ser dona de spa, vou ser muito rica. Esse era o meu sonho. Foi aí que eu decidi fazer nutrição. E depois a nutrição foi tomando mais forma na minha vida. Eu falei, não, eu gosto de criança, vou para a área de nutrição materna e infantil. E no final das contas, me encantei, me apaixonei por doenças crônicas. Eu falei, eu gosto de doença. E hoje sou da MTN. Que legal, muito bom, né? E aí já tô numa fase da vida onde eu já não atuo mais, assim, fazendo visita à beira-leito. Eu já me sinto preparada realmente para coordenar a equipe. Ai, né? que legal. Eu acho que é interessante, de repente, plantar a sementinha, Sim. assim, do que deu certo ao longo desses anos aí, participando da MTN. Então, foi aí que surgiu, né, a vontade de ser nutricionista. E eu vi também que você estudou, né, na Universidade Federal de São Paulo. Isso daí foi uma grande conquista, provavelmente, na sua vida, porque para entrar nesse campo, meu amor, não é para todos. Nossa! E a pergunta que não quer se calar é uma bolsa? O que te levou a conseguir essa oportunidade na Universidade Federal? Apesar de eu ser a favor, tá, de cotas, eu acho que é uma forma da gente ingressar. Eu não fui cotista. Não fui bolsista, foi na raça, na luta. Ó, parabéns, meu povo. Foi Arrasou. na raça, ralando ali, estudando, lendo bastante artigo, tentando escrever, porque a gente faz um pré-projeto e aí, né, tenta, de alguma forma, ingressar, mostrar para um orientador, olha, eu gosto disso, né? Será que dá? Será que não dá? E aí não é tão fácil assim, né? Então, a gente faz processo seletivo, sim, faz prova, faz a prova de proficiência inglesa também. Não é para todos, né? Então, é foram dedicação, 3 fases, assim, e aí a primeira fase passei. Aí eu falei, nossa, segunda fase. E eu não tava acreditando. À medida que eu ia avançando, eu falei, eita, tô conseguindo. Olha. É engraçado, porque a gente... Às vezes tudo é tão... a gente luta muito, né? Pra conquistar. E tudo isso, assim, não vim de família abastada. Então, eu não pude me dedicar 100% aos estudos. Eu tive que estudar e trabalhar. Então, é complicado, né? E quando a terceira fase eu passei...
Eu só chorava. Olha. Só Aquele chorava de ar, alegria. assim, às Imagina. vezes você pensa assim, eu não vou conseguir, eu não sou capaz, mas com a pequena dedicação você pode ver. A gente é capaz de tudo, mas a Sim. gente não acredita muitas das vezes em nós mesmos. Exatamente, exatamente. Porque a gente aprendeu o quê? Eu não sei como é a realidade de vocês, mas eu aprendi que saindo da escola é trabalhar. Tem que trabalhar, Sim. né? Tem que trazer renda para dentro de casa. E eu fui pelo caminho de eu preciso trabalhar, mas eu também quero estudar, eu quero me letrar, eu quero me melhorar. Eu fui uma das primeiras da família a ter curso superior, a ter especialização Olha que legal. e ter mestrado. E é gostoso, porque você se torna uma referência, né? Então, na minha família hoje, assim, eu posso dizer que quase 90% tem curso superior, Sim. porque foi vendo, assim, que é possível. Né? Eu tenho meu primo Felipe, que tem 2 faculdades, é um orgulho. Olha Aí. que legal. Que história, Vamos que fazer história, aquelas gente. perguntinhas Maravilhosa. para encerrar aqui. Mas depois a gente vai convidar você para conversar um pouco mais direitinho. Deixa um pouco mais para frente agora. Agora vou fazer aquelas perguntas bate e volta lá. Eita, Agora tá é a hora bom. do trava-língua. Olha a hora da Tem que ser pedrada. rápido. Será que eu consigo? Vamos lá. Um filme. Um filme, Grease, Nos Tempos da Brilhantina, eu gosto muito. É meu filme de infância. Uma cor. Uma cor? Ai, eu sou uma pessoa tão colorida, eu gosto de amarelo. Amarelo. Um lugar. Um lugar, ai, minha casa. Um ídolo. Um ídolo? Ixi, agora tem... São tantas, né? Eu acho assim, não é ídolo, mas pra mim é como se fosse, porque eu me identifico muito, assim, de Jamila Ribeiro. Eu olho assim, nossa, eu quero ser essa mulher quando eu crescer. Uma inspiração. De Jamila Ribeiro. Um sonho. Um sonho, acho que eu realizei todos. A faculdade, o mestrado e constituir família. Uma frase. Uma frase... Ai... Engraçado, né? Que pergunta difícil. Boa essa. Vou pensar numa frase pra mim. Eu acho que eu vou na trivial mesmo, apelando pela fé. Eu posso tudo naquele que me fortalece. Oh, bela frase. Uma comida. Uma comida... Gente, eu gosto de arroz e feijão. É. Pra mim, arroz e feijão é uma delícia. Mais feijão do que arroz. Um time do coração. Corinthians! Acabou o podcast aqui. Aí, Timão. Um Brasil perfeito. Um Brasil perfeito. Eu acho que um Brasil onde a mulher preta seja reconhecida, porque a gente está bem na base ali, né, da sociedade, Sim. levando todo mundo. E a gente precisa ser reconhecida enquanto pessoa, enquanto profissional, enquanto mãe, e ser respeitada por isso. Uma palavra que te definiria. Coragem. Coragem. Opa, é isso aí. Maravilhosa ela, né, gente? Ai, que pena que está É, acabando. show. Mas aí, vai ter outra ocasião também aí. Mas enfim, pessoal, estamos chegando no fim do nosso É Nós Preto Cast. Ah, não. Vou deixar aqui a nossa Ju Brasil se despedir do pessoal aí também, né, Ju? Ai, com muito coraçãozinho apertado, eu me despeço de vocês, mas eu amei, foi muito legal. Espero que vocês também tenham gostado e nos acompanhem aí na página @ENóisPretos. É isso aí. Samira, muito obrigado por ter aceitado o convite. Eu que Por compartilhar com nós aqui agradeço, toda essa eu que história de agradeço. Enfim. Você arrasou Você demais. que é maravilhosa. Maravilhosa. Bateu na Pode pedir pro mesma pessoal também. hora, assim. Na hora que ela me fez o convite, fiquei muito, muito, muito feliz. Eu quero agradecer a todos. Eu espero que, de alguma forma, nessa nossa conversa aí de bate-papo mesmo, tenha agregado, tenha inspirado. E se você tem um sonho de fazer faculdade, tem um sonho de ter uma profissão, vai. Por mais que pareça difícil, Vem vai, que pra é possível. nutrição, que é vida. Pessoal, Somos de áreas diferentes, né? Mas é maravilhoso. Nosso próximo convidado vai ser o Jamal, que foi nos ganhador do Jamal! Masterchef aí da Band. Então vai ser o nosso próximo candidato aí. Quem gosta de cozinha Entrevistado. aí, ó, gastronomia, fica ligado tá nos no mesmo quase próximos, mesmo hein? área, tá vendo aí, ó? É uma delícia. Olha, eu já provei a comida dele. É, viu? aí, Já tá provei. vendo? É maravilhosa. Espero que ele Aí. traga um pratinho pra nós, Será? hein? Pede, Será? Ai, eu não sei, eu sou suspeita. Mas é isso aí, Posso pedir? Pode. Jamal. Vamos chegar ao fim aqui, pessoal. Até a próxima, pessoal. Até Tchau, tchau. mais. Obrigada, gente. Tchau, tchau.